E estou lendo na Bíblia São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Cada um deve levar a sua cruz. Versículo 23. Então, disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Versículo 25. Que adianta ao homem ganhar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Versículo 26. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Amém? Isto é muito importante. Seguir Jesus é o que nós devemos fazer para preparar a nossa salvação. Não é mesmo? É uma coisa que eu estou pensando muito nisso cada dia da minha vida. Eu, Maria, estou falando. Preocupo com a minha salvação. Cada vez mais. Porque nada mais nesse mundo é tão importante que a nossa alma ser salva. Isso mesmo. Minhas palavras, estou dizendo. Nós não sabemos quando partimos. Nós só sabemos que estamos aqui nesse momento. Mas e depois? Para onde a nossa alma vai? Porque a nossa matéria, que é o nosso corpo, ele é terra. Ele vai voltar a ser terra de novo. Mas a nossa alma nunca morre. Ela está sempre viva. E ela vai ter que ter um destino bom, que é ficar com Cristo, com o nosso Salvador. Amém? Então, vamos lá. Lemos o capítulo 23, né? Até o 27. A transfiguração do Senhor Jesus. São Lucas, versículo 28. Cerca de 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Versículo 29. E estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficaram branca e resplandecente. Versículo 30. Estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. Versículo 31. E os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória aqueles 2 homens que estavam com ele. Versículo 33. Quando estes se afastavam dele, diz Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti e uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo. Versículo 34. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E entrando ele na nuvem, temeram. Versículo 35. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho,
a ele ouve. Versículo 36. Tendo ouvido aquelas vozes, Jesus se achou só. Seus discípulos se calaram e por aquele dia não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Que maravilha, né? Essa é a minha palavra. Jesus com Elias e Moisés. Que nós for observar no Antigo Testamento, Moisés falava que havia um profeta como eu, que era igual a ele, e ouve ele, que era para as pessoas ouvir. Realmente, a Bíblia chama muita atenção, detalhes por detalhes, que a gente prestar atenção nas Escrituras. Não é só uma parte só, não. É bom ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque tudo faz sentido. Estou falando das minhas palavras agora, viu? Eu estou sempre lendo e falando algo. Eu acho bom. Eu acho que discutir a Bíblia, isso é algo que nós, ser humano, nós devemos fazer isso sempre. Porque quando nós estamos discutindo, tentando descobrir o que a Bíblia está apresentando para nós estamos ligadas, conectadas com o reino celestial. Porque o nosso Pai vê tudo e sabe de tudo. Amém? Então vamos lá. Eu estou achando muito bom ler a Bíblia. Enquanto isso, a gente vai gravando algumas coisas. É a cura de um jovem possesso. Estamos em São Lucas, versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro grande multidão. E um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que veja meu filho, pois o único que eu tenho. Versículo 39. Um espírito toma e ele se repete, grita e ele tem convulsões até escumar. Só o larga depois de o ter machucado. Coitado do rapaz, né? Falei com as minhas palavras agora. Dá até pena sobre ele por essa parte aqui, olha. Eu tô falando com as minhas palavras. Eu já assisti muito esse filme. E repara essa parte, é filme de Jesus, quando esse rapaz acontece isso. No filme ele se joga no chão, é muito difícil. Então, quando eu presto atenção nesses filmes, eu fico pensando que eu já vi acontecer, quando eu morava na fazenda, tinha um cara lá que acontecia isso, e eu ficava olhando. Teve um dia que eu coloquei na cabeça que aquilo era um espírito mau. E a gente não tinha grande conhecimento, e realmente é verdade, eu tive uma visão que muitas doenças são causadas por espírito mau. E também mostrou o hospício também. Muita gente está no hospício, é espírito mau que usa as pessoas, e as pessoas não querem saber de Deus, afasta de Deus, e quando assusta, eles já estão lá dentro. Só que as pessoas não sabem. Eu, no mundo espiritual, eu passei a ter contato com muitas coisas e ter certeza disso. Então, vamos lá. Versículo 40. Pedi os teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Versículo 41. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós suportarei? Traz-me o teu filho. Versículo 42. Quando o menino vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Jesus, porém, repreendeu. O espírito imundo curou o menino e o entregou a seu pai. Versículo 43. E todos ficaram admirados com a grandeza de Deus e maravilhados todos de todas as coisas que Jesus fazia, e disse aos seus discípulos. Versículo 44. Abre bem os vossos ouvidos, e estas palavras, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 45. E eles, porém, não entendiam isso, que lhes era omitido
omitido para que não compreendesse e temia interrogá-lo a este respeito. O maior do reino do céu. Versículo 46. Levantou-se entre eles discípulos, são sobre qual deles será o maior? Versículo 47. Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, pegou uma criança, colocou-a junto de si. Versículo 48, e lhe disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse será o maior. Quem não encontra nós é por nós. Versículo 49. João disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônio, e nós o proibimos de fazer isso, porque não anda conosco. Versículo 50. Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Amém? E graças a Deus, vamos discutir um pouco essa palavra aqui. Olha, que a pessoa está andando com Jesus, com seu povo, então devemos ser amigos, não é verdade? Eu penso sim. Intolerância. Por quê? Agora, em minhas palavras, Jesus, ele é o Salvador. Ele veio para salvar todos nós. Não quer dizer que Jesus é de um ou outro, não. Ele é o Messias, o Salvador do mundo inteiro. Portanto, a palavra é bem pequena. É só crer, será salvo. Não tem mais e menos ficar falando coisa demais e às vezes até afastando da pessoa, achando que é santo demais. Ou às vezes eu já vi pessoas humilhando pessoas da igreja. Isso é errado. Que a pessoa está lá dentro, vocês devem respeitar a pessoa porque Jesus é seu pai, é pai daquela pessoa e a pessoa está ali porque a pessoa quer a presença de Jesus. Será que as pessoas não aprenderam isso não? Deus me perdoe, eu vou deixar nessa gravação, mas tem gente que está na igreja e são pior do que os incrédulos. Eu estou fazendo essa gravação e ela será divulgada. Ela será guardada nos meus arquivos. Tem gente que está nas igrejas, mas eles são piores do que os incrédulos para poder criticar as pessoas. E muitas pessoas são desviadas das igrejas com as próprias pessoas de dentro da igreja, porque maltrata a pessoa. Eles acham que Jesus é só deles, mas Jesus é da humanidade. Jesus é o Salvador. Que vocês não aprenderam isso? Abra os ouvidos a tempo para não prejudicar as pessoas nas igrejas. Ajuda as pessoas a ser salvo e seguir Jesus. Mas não desviar as pessoas das igrejas. Porque o próprio Jesus deixou bem claro nas escrituras. Ai daquele que desviar. É melhor amarrar. Você lembra disso? Onde será lançado? Então vamos deixar nessa parte aí, que com certeza vocês vão abrir os ouvidos e vão lembrar disso. Que Deus abençoe vocês, que haja como incrédulos, mesmo estando nas igrejas. Bom dia e fique com Deus. Por que bom dia? Porque ele será guardado na parte da manhã, que Deus quiser. Amém.